Bom dia, irmãos. Tudo bem? Paz do Senhor a todos os que estão aguardando a nossa transmissão dominical. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Então, queridos, quero chamar você a se fazer presente agora, nesse nosso momento de estudo, nesse nosso momento de reflexão da palavra do nosso Deus. Então, queridos, por gentileza, tá bom? Vão se aproximando aí. A gente vai buscar o Senhor em oração, vamos buscar ao Senhor através da sua palavra. Então eu peço que você se aproxime, eu peço que você esteja com a sua Bíblia do lado, uma caneta, um papel, um caderno, uma agenda, ou mesmo o seu celular para estar anotando, tá bom? Conteúdo que nós estaremos apresentando acerca da palavra do nosso Deus. Então eu quero saudar todos mais uma vez que já estão chegando e eu vou fazer uma oração. Depois faremos a leitura da palavra e iremos à exposição da palavra do nosso Deus. Então, por gentileza, eu peço que vocês estejam agora comigo em oração, clamando ao Senhor nosso Deus. Vamos lá? Pai, eu sou grato a Ti por tudo que nos tem dado nesta noite. O Senhor é maravilhoso. Que vivamos, Senhor, sim, o tempo que nos tem dado nesse mundo, nessa era, para glorificar o Teu nome. E isso envolve, Senhor, consagrar cada área da nossa vida a Ti. Que não haja um único espaço da vida dos meus ouvintes, dos meus irmãos, que não seja dedicado a Ti. Então, Senhor, após essa dedicação, nos ajude a entrar em cada área dessa vida com um testemunho cristão, com a influência santificadora do Teu Espírito Santo, com o conteúdo majestoso da Tua palavra. Ajuda-nos então, Senhor, pela Tua misericórdia, a nos comportar, a viver, a orar, quando necessário se zangar, alegrar-se, envolver-se com todas as emoções, mas envolvendo-se de modo santo, vivendo cada instante, vivendo cada momento para a Tua glória. E nesta manhã queremos dedicar nossa atenção, nosso coração a Ti. Então vem, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito Santo e santifica-nos mais um pouco. Santifica-nos, Senhor, de maneira que neste dia, neste domingo, sejamos mais parecidos com Cristo do que fomos ontem. Que o Senhor esteja com cada um que vão nos ouvir agora online ou aqueles que posteriormente estarão ouvindo a mensagem gravada, seja qual for a mídia da internet, a mídia social em que acompanharão esse estudo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus seja glorificado em todas as situações, tá bom? Então vamos lá, a minha rinite está um pouco atacada hoje, mas a gente vai trabalhar, a gente vai falar da palavra do nosso Deus. Então, eu quero abraçar os irmãos. Quando estávamos iniciando a oração, tínhamos 9 pessoas visualizando essa transmissão. Agora, aliás, 3 pessoas. Agora já somos 9 pessoas ouvindo dessa transmissão. Então, eu peço que você, tá bom, abra comigo a sua Bíblia na palavra do nosso Deus, ministrada a nós pelo profeta Isaías. Como havíamos mencionado, nós iremos, tá bom, nas manhãs de domingo, apresentar detalhes acerca da palavra de Deus, tá bom? Detalhes do livro do profeta Isaías. E à noite nós continuaremos, tá bom, na exposição da palavra do nosso Deus. Hoje à noite, se o Senhor permitir, trabalharemos o capítulo 40, a partir do versículo de número 12. Agora, pela manhã, eu estou muito inclinado, tá bom? Refletindo um pouco sobre o que trazer para vocês, a dar mais detalhes sobre a vida do profeta Isaías. Como nós podemos aprender mais sobre o profeta Isaías? Tá bom? Então, antes de tudo, temos que estar cientes de que qualquer ajuda externa, sejam vídeos de pregações, vídeos de aulas de literatura bíblica, seja através da leitura que eu terei, seja através de recursos como comentários bíblicos, tá bom? Seja qual for o recurso que eu venha a utilizar, esse recurso
é ineficaz, ele não chega ao propósito de me mostrar. E eu falo mostrar aqui no sentido de que não apenas ter o conhecimento intelectual, mental, daquilo que o texto diz, mas ser cativado, ser atraído pela transformação que o texto deve produzir na minha e na sua vida. Lembra que Deus escolheu o texto para nos falar. Se temos um texto em nossas mãos, como o meu professor de hermenêutica e de estudo bíblico indutivo, ambos falavam, eu tenho que me esforçar então, com todas as ferramentas possíveis, na dependência do Espírito Santo, para entender o que o texto diz. Daí, nada melhor chamarmos esse nosso momento de escola bíblica dominical virtual, tá bom? Escola bíblica virtual, digamos assim. Quais ferramentas, pastor, eu preciso utilizar para que eu entenda melhor a palavra de Deus? Eu já dei para vocês alguns detalhes, tá bom? Apresentei um livro do Walter Kaiser Jr., pregando a partir do Antigo Testamento. Apresentei um livro chamado Entendes o que Leis. São livros básicos, livros que estão aí para nos introduzir ao estudo da palavra de Deus. E eu quero aproveitar, tá bom, este momento para dizer que o Seminário Batista do Cariri está oferecendo um curso de como estudar a Bíblia de forma indutiva, gratuitamente. Vamos postar depois mais uma vez no Facebook, aqui no Instagram da nossa igreja, também no WhatsApp de nossa igreja, nos seus grupos, o link para você lá. Já são mais de 400 inscritos, tá bom? Irmãos, pessoas interessadas em aprender da palavra de Deus. Então, vou depois postar isso, mas desde já lhe dizendo, use todos os meios possíveis para se aprender a palavra de Deus que estão sendo oferecidos nesse momento. Mas nunca esqueça que se não for a dependência do Senhor nosso Deus, nós não iremos entender nada. Entendimento no sentido de transformação de vida. Não apenas entender o que o texto diz, mas ser transformado por aquilo que o texto está nos apresentando. Eu não vou pregar, tá bom, o texto que eu vou ler agora com vocês. Eu quero nesta manhã dar um pouco mais de panorama sobre Isaías. E eu quero iniciar, esse nosso estudo tomando o capítulo 6 do profeta Isaías. Então eu quero cumprimentar todos os 19 irmãos que estão nos acompanhando, está bem? Então eu vou pedir que os irmãos da equipe, hoje eu estou aqui em casa, houve uns contratempos, então eu estou transmitindo da minha casa, vocês estão vendo meu tesouro aqui atrás, né? Os livros, graças a Deus, que o Senhor tem me dado como ferramenta para ajudar você a aprender, como ferramenta de ajudar a mim também a entender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Ok? Os irmãos da equipe, mesmo de forma remota, irmão André, irmão Ronaldo estão nos ajudando. Irmão André postou no WhatsApp da nossa igreja o link. Qualquer dificuldade, meu irmão, minha irmã, de assistir esse vídeo agora online, deixa um comentário lá no WhatsApp, eu estou acompanhando aqui também o que está sendo colocado lá. Conversa com os nossos irmãos da nossa equipe técnica, e eles vão poder te ajudar em qualquer dificuldade que você tiver quanto a acompanhar essa transmissão, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor por todos os amados 20 irmãos, 21, olha só que coisa boa, que estão nos acompanhando. Por gentileza, vamos então ler a palavra do nosso Deus, Isaías, capítulo de número 6. O livro de Isaías, ele foge do padrão que é dado em outros livros proféticos, tá bom? Vamos tomar, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel e do profeta Jeremias. O livro de Isaías é diferente porque antes de falar, tá bom, da comissão, da chamada do profeta para exercer o ofício profético, o livro começa já dando para nós um oráculo, uma mensagem. O livro de Isaías começa, como todos os outros livros, situando o autor, no tempo e no espaço. No versículo 1 do capítulo 1 diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Essa introdução é muito semelhante à dos outros, tá bom? Que situa, de alguma forma, no tempo e no espaço, a vida em que o profeta, tá
bom? O período em que o profeta exerceu seu ministério. Mas é só até aqui que há esse conteúdo. Por quê? Porque depois desse versículo introdutório do capítulo 1, o que nós temos já é um primeiro oráculo, a primeira mensagem profética aos habitantes de Jerusalém e de Judá. Fica então aquela lacuna. Como é que o profeta foi chamado? O que ele estava fazendo quando o Senhor o chamou? Isso vai ser respondido no capítulo de número 6. Então está vendo como a forma do livro de Isaías chama essa atenção? Introduz no versículo 1 do capítulo 1, mas a chamada do profeta só é dada no capítulo de número 6. E é nesse chamado que eu quero agora ler um pouco com você, para aproveitar e já chamar aqueles irmãos que ainda estão se aproximando aí, que estão chegando, sentando junto com toda a família, bom, junto à mesa ou no sofá. Amados, gostaria, o pastor Rafael já fez isso várias vezes e eu quero reconfirmar o que ele falou. Vamos nos aplicar a estarmos, bom, de uma maneira mais formal, de uma maneira mais, de certo modo, até interessada em acompanhar a palavra de Deus. Se você estiver com dores nas costas ou doente, tudo bem você assistir essa live deitado numa cama, no sofá ou numa rede. Mas caso não, vamos tentar alimentar aquele hábito dominical de separarmos o horário a partir das 9 horas da manhã, embora não estejamos no prédio, que nós chamamos de forma simbólica de Igreja Batista Sião, porque Sião somos nós, Igreja somos nós, Batista somos nós, tá bom? Então vamos lá. Tenha uma posição de seriedade, tenha uma atitude de aprendizagem, mantenha sempre algo para estar anotando. E o bom dessas videoaulas, dessas videopregações, é que você pode reassistir e você pode tomar nota. E você pode, tá bom, pegar um ponto do estudo e perguntar ao palestrante, perguntar aos pastores, perguntar aos irmãos que têm nos ajudado, tá bom? Então, lápis, caneta ou lapiseira ou poli na mão, junto com um papel, pode ser o caderno, pode ser a agenda, pode ser até as margens da sua Bíblia. Eu gosto de escrever nas margens da minha Bíblia, mas o fato é, tenha atitude de aluno, tenha atitude de registrar o que você está aprendendo, sabe por quê? Porque depois você pode voltar para esse material para você refletir, anotar as mensagens bíblicas e depois voltar para elas refletindo, relendo, ajuda a viver o que diz o Salmo 1. Que o homem que teme ao Senhor, ele medita na sua lei de dia e de noite. Meditar é voltar a um texto e ficar refletindo, ficar remoendo, a gente pode dizer assim, tá bom? Num termo bem nordestino, bem cearense. Remoendo a conversa para tentar tirar dali conteúdo que o Espírito Santo irá, através da leitura e reflexão, usar para tornar você e a mim mais santos, mais parecidos com o Senhor Jesus. Isaías 6, vamos lá. Então, leiamos o que o texto diz. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Capítulo 1 do livro do profeta, versículo 1 do capítulo 6 do profeta Isaías. Note que, mais uma vez, o capítulo 6 nos situa no tempo. Juntando 1:1 e 6:1 do livro do profeta Isaías, a gente tem agora uma visão mais completa da época em que o profeta ele estava ministrando. Desculpem, tá bom? Me desculpem. O versículo 1:1 fala do rei Josias e, especificamente, no ano que esse rei Uzias morreu, nós temos a chamada do profeta. Os livros proféticos devem ser lidos, tá bom? Junto com os livros históricos. Por quê? Porque aí nós iremos acompanhar um pouquinho a época em que o profeta viveu, quais suas dificuldades, os pecados que a sociedade cometia, como foi o chamado daquele povo pelo Senhor através do profeta e que resultados aquele chamado produziu. Ler os livros dos profetas junto com os livros de Samuel, Reis e Crônicas é mais ou menos como ler as epístolas de Paulo acompanhando as suas viagens missionárias no livro de Atos dos Apóstolos.
bom? A minha Bíblia de estudo, a Bíblia anotada, ela traz alguns recursos como esse, há outras Bíblias de estudos que trazem, e caso você não tenha, eu posso postar depois, tá bom? Uma tabelinha para você acompanhar esse conteúdo e saber o que está acontecendo. O povo de Judá, ou o reino de Judá, está vendo o que está acontecendo com os habitantes do norte, cada vez mais caindo no nível de espiritualidade, abandonando ao Senhor nosso Deus. E os juízos do Senhor vindo, a inconstância política, os desagrados, os sofrimentos que aquele povo do norte vem sofrendo, estão ali como um padrão para que o povo do sul, o reino de Judá, veja e evite caminhar pelos mesmos caminhos ou passos que o seu irmão do norte, o reino do norte ou o reino de Israel, estava vivenciando. Então é aqui que está o profeta Isaías, ministrando ou vivendo em uma época em que ainda existe o reino do norte, mas que ele já está sentindo o amargo sabor de distanciar-se do Senhor nosso Deus. Para que então o povo não caia no mesmo prejuízo ou desgraça espiritual que seus irmãos do norte, o que é que nós temos? Temos o Senhor levantando profetas como Isaías e também como Miqueias, por exemplo, que é bem próximo da época que nós estamos vendo o profeta Isaías. Bem? Então, que o Senhor esteja abençoando a reflexão do seu povo. Estou só verificando aqui se está tudo ok. E mais uma vez eu agradeço aos irmãos do grupo, tá bom? Da nossa equipe técnica. Que vamos lá. Para que o Senhor venha abençoar o nosso momento de estudo, tá bom? Então, sabendo como o livro está se organizando, nós temos a chamada no capítulo 1, versículo 1, e essa, ou a localização geográfica, e a chamada ela é registrada apenas no capítulo 6, versículo de número 1. Há um primeiro oráculo ali entre o capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 5, versículo de número 30. É isso que podemos destacar acerca do profeta Isaías, o período em que ele viveu, tá bem? Então, como uma ajuda para entender melhor o texto, nós vimos falando desde o início, estamos numa escola bíblica virtual, digamos assim, nós precisamos de comentários, de sugestões, de leitura de outras pessoas que têm dedicado-se a servir ao Senhor estudando a sua palavra. Então, homens e mulheres, ao longo da história da igreja, têm se aproximado da palavra de Deus e dedicado suas vidas à leitura, dedicado suas vidas a estudar e a escrever sobre os livros da palavra de Deus. Duas sugestões, tá bom? De peso pesado, digamos assim, tá bom? São pesos pesados, influências que têm me ajudado a ler um pouco e a entender melhor o texto da palavra de Deus, são aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá bom? O comentário de Isaías, de Alec, tá bom? Alec Montier, bom, falo peso pesado, tá vendo aí? Olha só, esse livro tem me ajudado na reflexão da palavra de Deus, dado a vocês. E a outra obra, que também está aqui, outro peso pesado, John Oswald, tá bom? Isaías, olha só. Esse aqui é o volume 2, viu? Isso aqui é do capítulo 40 até o capítulo 66. Tem outro volume igual a esse, que trabalha os capítulos 1 a 39. Pastor, eu tenho que comprar esses livrões para ler. Irmãos, o que eu posso dizer para você no estudo da palavra de Deus, você precisa de ferramentas, tá bom? Essas ferramentas, elas já nos levam para um nível, digamos, intermediário a avançado do estudo do profeta Isaías. O que você precisa, você já tem. A boa e velha edição da Bíblia que você tem na sua mão. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a nova versão internacional. Tenha esses livros, tá bom? Essas versões da Bíblia para você ler. E com o celular, um irmão que for fazer a leitura pelo celular, dá uma olhada lá nas configurações, informações sobre aquela versão, qual é a versão que você está lendo. Quando você compara essas versões, você cresce, você enriquece-se em relação ao conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Então, um conteúdo como esse que eu acabei de apresentar,
versões da palavra de Deus, há os comentários que podem e devem ser utilizados, mas lembra, comentários não são a palavra inerrante da palavra de Deus. A Bíblia que é inerrante, os comentários não. Mas os comentários são a ajuda que nós recebemos para trabalhar a palavra de Deus. Então tem as versões, tem a Bíblia de estudo. Eu indico para você a Bíblia de estudo anotada, a Bíblia de estudo John MacArthur, a Bíblia de estudo NVI. São ótimas versões que você tem também para trabalhar o estudo da palavra de Deus. Para entender melhor o que o texto diz, use o que Deus nos disponibilizou. Se ele utilizou da palavra escrita para edificar o povo de Israel e a igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos nos aplicar para melhor entender a palavra escrita. Como disse um certo estudioso da palavra de Deus, se o Senhor tivesse transmitido a sua mensagem através do cinema, aí nós teríamos que estudar as técnicas de filmagem, tá bom? Se o Senhor tivesse transmitido a sua palavra através da escultura, nós teríamos que estudar as técnicas de escultura para entender melhor a mensagem de Deus. Mas o que o Senhor escolheu foi a palavra, a frase, o texto falado na época dos profetas e agora escrito está em nossas mãos. Vamos conhecer mais e melhor a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Um pouco mais sobre Isaías para você entender. Para chegar no capítulo 40 tem muito caminho. Para chegar ao conteúdo que está lá, tem muito que se andar, como eu já tenho mencionado. O capítulo 40 de Isaías é chamado de o livro das consolações. Pois é, na primeira parte nós temos o que podemos chamar de livro da denúncia. O povo do sul ou do reino de Judá não ficou atento ao que estava acontecendo. Daí o capítulo 39, que encerra a primeira parte do livro de Isaías, que podemos assim dividir, a macroestrutura, tem outras formas de dividir. Eu já falei para você, em vídeos anteriores você pode voltar para lá, tá bom? Mas pegando o livro assim, uma maneira bem interessante de você perceber é do 1 ao 39. Nós temos várias vezes o Senhor apontando para Judá sobre os pecados de Israel e o pecado das nações que estão ao redor de Israel, que estão pecando contra o Senhor nosso Deus. O povo de Judá deve prestar atenção, mas o povo de Judá não presta atenção. O capítulo 39 termina com a promessa de que eles irão para o cativeiro. Então é necessário o capítulo 40 ao 66 para que o povo saiba o que fazer no cativeiro. Bom, a primeira parte, pastor, se torna então inválida, já que o povo não presta atenção aos oráculos do Senhor? Não, as denúncias continuam válidas. Por quê? Porque elas é que também apontarão para o caminho do arrependimento. O capítulo 40 até o capítulo 66 mostra o que nós alcançamos quando experimentamos o arrependimento verdadeiro da parte do Senhor, nosso Deus. Bom? Então, quanto a esse livro que podemos dizer da denúncia ou livros da ameaça, nós temos passagens memoriáveis que você deve até ser estimulado a memorizar. E eu quero destacar, bom, como uma parte desse livro da denúncia, que é o capítulo 1 ao 39, alguns versículos que devem ser utilizados por nós para reflexão, para memorização, para em nossas orações evocarmos, tá bom? O Senhor, nosso Deus, para estarmos nos aproximando dele, sabendo que aquilo que ele falou no passado serve para nós hoje também. A palavra de Deus, como eu falei ontem para um grupo de jovens, a palavra de Deus é o livro mais atual que existe. Bom, é o livro que contempla toda a existência humana de forma atemporal. Então, o livro da denúncia, ele traz alguns versículos memoriáveis que eu quero destacar para você. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro texto que eu quero lhe levar a perceber que o livro da denúncia é útil sim para o arrependimento e o povo de Israel no cativeiro deve voltar a esse livro da denúncia para experimentar as promessas do livro da consolação. Livro que a gente fala é uma divisão, né? A parte da denúncia, a parte da consolação. Então vamos lá, capítulo de número 1, versículo de número 18.
Esse texto é maravilhoso para lembrarmos, para termos no rol de nossas leituras e entendermos o que é o verdadeiro arrependimento. Esse texto deve ser colocado na mesma altura e importância do Salmo de número 51, do Salmo de número 32, o versículo 18 do capítulo 1 de Isaías é um texto que fala sobre arrependimento, que nos incentiva a nos arrepender e buscar continuamente ao Senhor nosso Deus. O capítulo 1, versículo 18 diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Uma linguagem bem nordestina, bem cearense, todo mundo sabe o que é nódoa, né? Todo mundo sabe o que é mancha. Se você teve uma infância, no sítio, ou se você, pelo menos nas férias, ia para o sítio, e se você ia com uma roupa um pouco clara, eu me lembro um pouco de escrever na minha infância, a gente ia brincar no meio das bananeiras, né, dos bananais. E se os homens tivessem acabado de fazer aquela limpeza, arrancando as palhas secas das bananeiras, limpando para que elas produzam mais, ficava aquela secreção, a gente chamava como criança de leite, não é? E quando passava em determinadas roupas, deixava uma nódoa, ou como fala o bom nordestino, uma noda que não tinha nada que tirasse. As mães ficavam enfurecidas quando pegavam essas roupas dessas aventuras para lavar, porque nódoa, de bananeira, pelo menos na nossa infância, né? Nem Vênus existia, digamos assim, e para lavar na mão, como muitas vezes as nossas mães faziam no sítio, no interior, era difícil. Então, aquilo que pode causar a pior mancha que o povo pode reconhecer. E tomando a memória da minha infância, a memória da infância de algum de vocês, a pior mancha que a gente venha trazer sobre nossas vidas, essas manchas, elas são perdoáveis pelo Senhor. Basta o arrependimento, porque a palavra, o convite já foi dado para se arrepender. O texto diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então, ao pecado do povo descrito nos versículos 2 ao versículo 17, o Senhor lança o convite do arrependimento. Mostra-se o pecado, mas não apenas aponta, dando o prognóstico do problema. Aos jovens que estavam comigo ontem na live, lembrem, né? A literatura secular dá o prognóstico, diz qual é o problema, mas não consegue dar o remédio. A revelação especial na Bíblia faz os dois. Ela dá o prognóstico, existe o problema, existe o pecado, mas ela também dá o tratamento que as pessoas precisam. Então, o texto diz: Vinde e arrazoemos, busquemos ao Senhor em arrependimento. Porque tomando as manchas piores daquela época e as formas de se purificar, o texto diz que a palavra do Senhor é mais eficaz, é mais poderosa. Se aqui as manchas da escarlata, as manchas vermelhas do carmesim, tomado como o pior das manchas ou nódoas da época, elas são transformadas em neve ou brancas como a lã, pelo poder e a ação perdoadora do Senhor nosso Deus. No livro da denúncia, o pecado do povo de Israel é apresentado, mas junto com esse modo de mensagem, a denúncia, nós temos também a esperança do arrependimento. O arrependimento no livro do profeta Isaías. Um outro texto que eu quero destacar com você, vou apresentar alguns versículos do livro chamado assim, da denúncia, onde o povo de Israel vem sendo apontado por Deus, como praticantes daquelas ações, e são chamados ao arrependimento. Então o livro da denúncia tem tudo isso. Vamos então agora para o capítulo 2, versículo de número 4. Há um outro texto, que também incentiva ao arrependimento. O consolo que vai ser experimentado a partir de Isaías 40 já vem sendo trabalhado nos livros, ou no livro do capítulo 1 ao 39, no chamado livro da denúncia. Vamos para o capítulo 2, versículo número 4. O texto diz, deixa eu começar do versículo 3. Irão muitas nações e dirão,
Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Que coisa linda! Bom, o livro da denúncia fala mais sobre aquilo que o Senhor fará, não apenas sobre Israel, o reino do norte, não apenas sobre Judá, o reino do sul, mas em todas as nações do mundo. Nós vemos no capítulo 2, versículo 3, que eles são chamados para buscarem ao Deus de Jacó. O pecado é denunciado, o pecado é confrontado, o pecado é mostrado como ofensa ao Deus de Jacó. E as nações, sabendo do juízo do Senhor, experimentando a chamada que o Senhor dá através dos seus juízos, elas se conscientizam nesse texto e querem buscar ao Senhor Deus de Israel, querem buscá-lo no seu santo templo, querem buscá-lo na sua casa, para que alcancem a misericórdia do Senhor, para que sejam julgadas, pastoreadas, para que sejam conduzidas pela mão do Senhor nosso Deus, que estará reinando sobre todo o mundo. Olha o livro da denúncia apontando pecados, mas o livro da denúncia também mostrando que o Senhor é Deus sobre todo o Judá, é Deus sobre todo Israel, é Deus sobre todas as nações. 2 textos iniciais que falam sobre buscar. Vamos fazer uma comparação entre os 2 textos que nós temos aqui. O texto diz: vinde, pois, e arrazoemos, capítulo 1, versículo 18. O versículo 2 do capítulo 3 diz: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do nosso Deus. Conscientização, que só pode ser experimentado quando a palavra é pregada e quando o Espírito Santo age através da palavra no coração dessas pessoas. O que eu e você podemos fazer nesse processo chamado arrependimento? Nós não podemos mudar nossa situação sozinhos. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que nos dá a palavra dele em nossa língua, nos chama a atenção para lermos, e ao lermos nós podemos nos conscientizar do problema que existe, do mal que existe, e através disso, que já é a ação de Deus, o fato de você ouvir uma mensagem como essa, incentivando você a buscar a palavra de Deus, o fato de você ter a Bíblia na sua língua, louvado seja Deus por João Ferreira de Almeida, né, o tradutor da Bíblia para o português que nós utilizamos, tá bom? O fato de você ter a Bíblia em português, você poder ler ou ouvir a palavra de Deus, já é a ação do Senhor lhe conduzindo ao arrependimento. Então, não sejamos tolos, não sejamos como a mula, como diz o Salmo 32, que precisa de arreios para que volte ao caminho certo. Ouçamos a voz do Espírito nas denúncias do capítulo 1 ao 39 do livro de Isaías, porque junto com essas denúncias, o que nós temos também chamado ao arrependimento, para que busquemos ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Um outro texto que você pode perceber aqui é que não apenas os leitores originais ou ouvintes experimentaram a transformação que o arrependimento traz sobre a vida daqueles que ouvem, entendem e prostram-se diante do Deus de Israel. Porque um outro texto memorável que eu posso destacar para você sobre arrependimento no livro da denúncia do profeta Isaías é capítulo 6, os versículos de número 6 a 7. Se o autor incentiva a se buscar o arrependimento, o perdão de Deus, esse autor deve, no mínimo, ter experimentado do mesmo perdão e passado pelo mesmo processo do arrependimento. Daí, capítulo de número 6, de Isaías, versículos de número 6 e 7 diz:
Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, muito importante, o mesmo obreiro que está anunciando a palavra deve ser do obreiro que está experimentando. Todo evangelista, tanto do grupo oficial do Evangelismo de Sião ou das igrejas locais que estamos assistindo, como todo cristão, tá bom? Tem o dever de pregar o evangelho. Ele só pode e só merece receber esse nome cristão ou se Cristo viver nele, se ele tiver experimentado do verdadeiro arrependimento. E como se alcança isso? Ouça as mensagens que denunciam o nosso pecado, porque junto com essa mensagem que aponta que existe uma doença, essa mensagem também aponta para nós que existe remédio. O remédio é o arrepender-se diante do Senhor. Então ele tanto incentiva a buscar, como ele diz que você encontrará, porque é Deus que trabalha em nossas vidas. Lembrando um pouco da reflexão lá do livro de Filipenses, o texto lá diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Contextualizando um pouco o que a gente pode ver em Filipenses, lá seria a ideia de que o povo de Filipos, ou o povo da igreja de Filipos, que estava ajudando o apóstolo Paulo no início, eles completariam aquela ajuda e Paulo teria com que se manter para pregar o evangelho, para anunciar a outras vidas, porque Deus, através de crentes da igreja de Filipos, estavam apoiando Paulo no início e apoiariam até o fim. E isso é verdade para toda ação que eu e você praticarmos, cujo resultado seja louvor ao Deus de Israel. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Quando a gente acha que até o arrependimento é participação nossa na salvação, a gente vai se conscientizar de que éramos mortos em delitos e pecados. O arrependimento, ou a busca pelo Senhor, ela sim deve ser feita pelo indivíduo. E ela será feita de maneira correta, exata, e produzirá vida quando esse indivíduo, morto em seus pecados, ele é reavivado. Ele tem a sua consciência tocada pelo Espírito Santo. E ao entender a palavra, ao saber do que está sendo anunciado, essa pessoa volta-se ao Senhor nosso Deus. Essa é aquela resposta que nós encontramos na palavra de Deus, que nos humilha. Tanto nós que estamos, digamos assim, ainda longe de Cristo, mortos e presos pelos nossos pecados, como nós que já fomos alcançados, estamos em processo de santificação. Deus é que começou tudo em nossas vidas. Nós devemos louvar a esse Senhor e sermos gratos a Ele, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus ou carentes da glória de Deus. E fizemos isso porque seguimos o pecado, porque amamos o pecado. Não apenas porque herdamos, mas porque amamos o pecado. E nós não podemos abandonar esse Senhor, não podemos abandonar esse relacionamento sem que Deus trabalhe na minha e na sua vida. E quando nós nos conscientizamos isso pela misericórdia do Senhor e clamamos por ajuda, sabemos e devemos ter a confiança de que alcançaremos o resultado que louvou o Senhor. Por quê? Porque está aqui. Eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Repita nesta manhã isso para você. Ele tocou em meus lábios. A minha iniquidade foi tirada e foi perdoado o meu pecado. Pois é. Glória seja dada ao nome de Jesus. O livro da denúncia. Embora a palavra denúncia, né, no nosso contexto, diga, ele só vai apontar os meus erros, vai dizer isso, aquilo, outro. Mas o livro da denúncia, ou a primeira parte do livro do profeta Isaías, que podemos assim chamar, tá bom? Uma macro divisão, uma divisão bem ampla, capítulo 1 ao 39. É cheio de apontamentos sobre o mau procedimento ou proceder das nações sem Deus. Mas ao mesmo tempo que é marcado por esse mau procedimento,
é também marcado pelas chamas do amor divino. É marcado pelas chamas, tá bom? Do amor de Deus por cada um de nós. E agora eu quero lhe mostrar 2 textos, na verdade 3, se o Senhor assim nos permitir. Estou tentando controlar aqui o nosso tempo, que são textos memoráveis, que também incentivam o povo de Israel a buscar o Senhor, nosso Deus. Porque os textos que eu vou destacar agora, eles estão dentro de uma passagem, dentro do livro de Israel, do livro de Isaías, desculpem. Você percebeu que nós podemos fazer divisões dentro do livro de Isaías. Bom, quando o pastor começou a pregar sobre o capítulo 40, nós falamos sobre a divisão, tá bom, do livro das consolações. Nós podemos pegar, bom, do capítulo 1 ao 39 e chamá-lo de livro ou divisão da denúncia. Dentro dessa divisão ou livro da denúncia, existem alguns capítulos. Lembra da reflexão da semana passada, no domingo de manhã? Pois é, dentro do capítulo 1 ao 39, tem uma seção que é chamado de o livro do Emanuel. Lembra? Se você não assistiu, eu desafio você a procurar aqui, tá bom? No nosso Instagram e também nas outras mídias sociais da Igreja Batista Regulação e verificar a reflexão acerca do capítulo 12 de Isaías. Bom, é um dos textos que nós chamamos de livro do Emanuel, e esse livro, bom, traz a promessa da vinda do Senhor, nosso Deus, a estarmos aqui, tá bom? Então, o que é que nós temos no livro do profeta, do livro do Emanuel, digamos assim? Nós temos alguns elementos, bom, que eu vou destacar agora de promessa de arrependimento. Vamos começar com o capítulo 7, versículo de número 14. Capítulo 7, versículo de número 14, nós lemos lá o seguinte: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós todos conhecemos o significado desse nome, Emanuel. Toda promessa de arrependimento dentro do livro do profeta Isaías aponta para o Senhor nosso Deus. O verdadeiro sacrifício só é perdoador porque aponta para as promessas de Deus. As promessas de Deus de que o povo será castigado. As promessas de Deus de que o arrependimento é necessário para se restaurar a comunhão com Deus. Mas também as promessas de que o próprio Deus está interessado mais do que nós mesmos na restauração de nossas vidas. E a forma que mostra o grande interesse de Deus por nossas vidas é mostrar esse texto, que embora, tá bom? Veja, por gentileza, o estudo sobre capítulo 12 de Isaías, o livro do Emanuel, as explicações que demos lá. Antes de tudo, um resumo rápido. Era necessário que um milagre acontecesse na época do capítulo 7 de Isaías, porque 2 reis estavam atingindo o reino do sul, Judá, e o Senhor promete que vai livrar Judá desses 2 reis através do nascimento de uma criança. Bom, então vamos lá. Nós temos a promessa que se cumpre na época do profeta Isaías. A palavra virgem aqui pode também ser entendida como pessoa de pouca idade. Então, na época do profeta Isaías, uma mulher jovem, pelos métodos naturais, daria à luz um filho, e esse filho seria chamado de Emanuel, que seria a prova de que Deus iria derrotar os reinos do norte e o reino da Síria. Mas a promessa de que nasceria uma criança e ela seria chamada de Emanuel, ela é muito maior do que aquele caso específico que está ali. Uma mulher jovem teve um filho no relacionamento junto com seu marido. Alguns acham que essa mulher jovem era a esposa do rei Acaz. Outras pessoas acham que essa mulher jovem é a esposa de Isaías. A questão é, nasceu uma criança e foi chamado de Emanuel na época do capítulo 7. Mas toda a promessa e tudo aquilo que Deus quer cumprir com o perdão dos pecados está também sendo projetado para o futuro. Porque o evangelista Mateus toma esse versículo e mostra que de maneira completa, plena, cumpriu-se na vida do Senhor Jesus Cristo. Maria não apenas era uma jovem mulher, mas Maria também era virgem, não tinha nenhum relacionamento sexual com nenhum outro, ou com nenhum homem, tá bom? Ela, virgem, deu à luz ao Senhor nosso Deus. Então, é na vida do Senhor Jesus Cristo, é no seu nascimento virginal que nós vemos a promessa real daquilo que Deus anunciou lá na época de Isaías.
bom? Então volta para lá para você entender um pouco mais. Mas vamos lá, dando esses detalhes para você entender, eu espero que você tenha ficado com curiosidade, com dúvida boa para entender melhor essa questão do capítulo 7, versículo 14. A gente pode dar um estudo depois só sobre esse texto, tá bom? Mas o fato é, a Virgem Maria não havia tido nenhum relacionamento com nenhum homem, diz o texto sagrado, e ela deu à luz ao Filho de Deus. Por que Jesus Cristo nasceu? Existe uma obra muito maravilhosa chamada Por que Deus se fez homem? Porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Porque o Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se, tornando-se semelhante a homens, a figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sentiu o gostinho lá de Filipenses? Volta para lá, tá bom? João, Paulo, toda a palavra de Deus anunciado no Novo Testamento aponta para esse evento, anunciado por Isaías no capítulo 7, versículo 14. Irmãos, só podemos realmente experimentar o arrependimento, porque Deus está interessado na minha e na sua vida. E esse interesse que Deus tem na minha e na sua vida levou a dar o seu único filho para morrer por nós na cruz. Você entende melhor agora João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como é que esse amor de Deus se realiza? Como é que esse amor de Deus se materializa? Ele se materializa pelo fato de que eu e você não podemos experimentar o arrependimento sozinhos. Arrependimento, quando é pretendido sozinho, ele acaba se tornando remorso. Arrependimento sem a ação do Espírito Santo acaba, como no caso de Judas, em suicídio. Bom, o remorso foi que levou ele a suicídio. Nós só podemos experimentar verdadeiramente o arrependimento pela ação de Deus. E essa ação de Deus já está em movimento na sua vida. Você está lendo a palavra de Deus em português, você está ouvindo uma mensagem como essa, você está sentindo, tá bom? O Espírito Santo trabalhando na sua vida? Pois é, a Virgem concebeu e deu à luz um filho. E esse filho é realmente Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo. Que texto maravilhoso, não é? O arrependimento é possível porque Jesus se encarnou, porque Deus se fez homem. Amém? Vamos então para o segundo texto do livro que nós temos aqui, do Emanuel. Vamos ler capítulo 9, versículo de número 6, tá bom? Falei tanto no capítulo 9 anteriormente, né, porque eu estava querendo chegar nesse texto. E pelo horário que estamos vendo, possivelmente nem vamos conseguir olhar a última referência do livro do Emanuel. Mas eu quero pelo menos ler esse texto aqui, tá bom? Vamos lá. Capítulo 9, versículo 6 de Isaías, numa porção carinhosamente chamada de livro do Emanuel. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo, a justiça, desde agora e para sempre. As promessas de arrependimento estão firmes no livro da denúncia do profeta Isaías, porque Deus está no controle de todas as coisas. O Deus que anunciou pelos profetas o pecado do povo, o Deus que anunciou através dos profetas a mensagem de salvação, é o Deus que garante que isso irá se concretizar. Sabe por quê? Porque Ele é que está dirigindo a história. Porque Ele é que está conduzindo os eventos. Porque Ele é que está trazendo a mim e a você a reflexão da sua palavra. É Ele que garantiu a vinda do seu Filho no tempo exato, como diz Paulo em Gálatas 4:4. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Vocês estão vendo como é base, tá bom? É basilar, é fundamental na fé da igreja primitiva de que o arrependimento ele só é possível porque Deus é que está trabalhando na minha e na sua vida. Não é um forçar de opinião. Bom,
como se Deus estivesse violentando a alma humana, violentando a pessoa. Não, nós não somos capazes de nos arrepender sozinhos. Então precisamos da ação de Deus de todas as formas. Precisamos da ação de Deus através da palavra anunciada. Precisamos da ação de Deus em enviar o seu Filho como garantia, como prova de que o perdão pode ser alcançado. Nós temos também a ação de Deus em nossas vidas no arrependimento, nos dando a compreensão que só o Espírito Santo pode trazer para mim e para a sua vida. Sabia disso? Pois é, que coisa maravilhosa é saber, é poder desfrutar disso para a glória do nosso Deus. Amém? Deus seja louvado, meu irmão, porque Ele nos enviou o Filho, Ele nos enviou o herdeiro do trono de Davi, Ele nos enviou aquele que pode ser realmente chamado como maravilhoso conselheiro, como Deus forte, como Pai da eternidade, como Príncipe da paz. Somente aquele que tem esses títulos e os merece verdadeiramente é que traz a mim e a você ao arrependimento verdadeiro. Acredito que dá para a gente trabalhar então a última parte das referências, tá bom? No livro do Emanuel. Eu quero que você veja agora, por favor, comigo, capítulo 11 de Isaías. Vamos pegar o versículo de número 9. E com esse texto nós iremos encerrar, tá bom? Isaías 11, 9. Nós estamos dando, na primeira parte do profeta Isaías, os capítulos 1 a 39, especificamente agora, essa última parte que eu estou mencionando para você, as referências que mostram que o arrependimento é necessário. O livro é chamado de livro da denúncia, tá bom? De uma maneira maior, os capítulos 1 ao 39. Dentro desse livro da denúncia, o que é que nós temos? Nós temos o povo ouvindo a denúncia dos seus pecados, mas também ouvindo a promessa de salvação. Amém? Então vamos ver aqui. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que lindo, né? Como as águas cobrem o mar, assim a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E ele não fala de conhecimento intelectual, ele não fala de informações que você guarda, tá bom? No seu cérebro, não está falando de cognição, ele está falando de transformação. Se você voltar um pouco e ler o capítulo número 11, você verá o que acontece quando o verdadeiro rei, o herdeiro do trono de Davi, reina sobre todo mundo. Todo mundo desfruta de paz, de restauração. O mundo se enche da glória de Deus, o conhecimento de Deus, da manifestação de Deus, o relacionamento com Deus, quando Jesus Cristo, tá bom, reinar sobre esse mundo. Nós estamos vendo aqui a bênção do conhecimento de Deus, da transformação, alcançando as nações, alcançando todo mundo. Então, Deus fala para mim e para você nessa manhã. É necessário confrontar os nossos pecados. E isso você fará através da leitura da palavra de Deus. Isso você fará através da reflexão. Mas se você fizer isso e não contar com a ação sobrenatural do Espírito Santo, nós apenas teremos remorso. Nós apenas tentaremos abafar aquela voz da nossa consciência que nos aponta que erramos, que pecamos contra o Senhor nosso Deus. E não produziremos vida em nossa existência. Mas se lermos esses textos, se clamarmos ao Senhor nosso Deus pela ação que só Ele pode realizar na minha e na sua vida, confiando na bondade e no amor desse Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, nós experimentaremos, tá bom, o verdadeiro consolo. Eu nunca me esqueço mais, dos textos que anunciam o livro da consolação. O primeiro versículo diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Você pode experimentar o consolo nesta manhã. Você pode experimentar o consolo que a palavra de Deus traz através da ação do Espírito Santo. Então eu quero convidá-lo a nessa manhã refletir sobre os seus pecados, sobre sua vida. E ao refletir, também pedir, humilhando-se na presença do nosso Deus, para que Ele venha transformar a sua vida com o verdadeiro arrependimento. Textos memoráveis no livro da denúncia do profeta Isaías. Um pouco mais de preparação para entendermos o livro da consolação
que é a partir do capítulo 40. E eu quero já deixar o convite a você, às 6h30, estar conosco para ouvirmos a palavra do nosso Deus, tá bom? Na maior parte da exposição, eu retirei os comentários. Eu vou ligar rapidamente aqui, porque já estamos nas palavras finais, tá bom? Até para complementarmos os amados irmãos que estão conosco. Desde lá do início, né, a gente viu alguns irmãos maravilhosamente conosco. A gente só vê aqui no cantinho os corações subindo. Somos 23, tá bom? Eu sempre gosto de tentar pensar de forma matemática, né? Se em cima desses 23 tivermos pelo menos 2 pessoas acompanhando, nós teremos, não é, aí 48 pessoas. Então, um grande abraço aí a Lucas, a Dona Lete, irmão Damião, Fidel, sua família, Jó, e agora o bebê e a Regi, tá bom? A irmã Lucineide, que bênção aí. Olha só, a irmã Maria Diogo. Ai, irmãos, que saudade de vocês. Né, irmã Maria? Que bom aquelas risadas gostosas que a gente ouve das irmãs quando estão trabalhando lá na cozinha, com toda a satisfação, ou então vendo o zelo de vocês orando nas sextas-feiras, nas SARPs. Ô, irmã, que saudade, né? Mas, irmã, Deus está recebendo a mesma adoração que vocês estão dando, tá bom? Nas sextas-feiras, nas lives, quando eu vejo aqui Francinete acompanhando vocês, tá bom? Cleidinha, todos os Barbosas aí, um grande abraço, tá bom? A irmã Betisa, lá em cima a irmã Lucineide, se ela está mais próxima, bom, a gente pode dar assim, um grande abraço, né? Mas a irmã Severina, irmã Severina, que saudade, irmã Maria Pinheiro, esses irmãos que a gente tem visto tão pouco, a irmã Lenice, a irmã Marta, a irmão Vicente, bom, irmão Samuel, a irmã Nena, a gente tem visto um pouquinho a mais, quando a gente vai lá na igreja, né, gravar. Irmã Eliette, lá em Fortaleza, lá em Calcaia, né? Que bênção. Irmã Ednete, lembrança a Jorge, tá bom? Que bom ver a irmã aí participando. Deus seja louvado pelo seu povo. Irmã Lena aí. Jace, grande abraço. Bom, um abraço aí também à sua mãe. Que Deus esteja abençoando a irmã Luzanira. Irmão Erivane, irmã Edilânia. Que saudade de vocês também. Dê um abraço às meninas. Que grande alegria é ver todos vocês aí, tá bom? Sabendo que estão nos acompanhando para a glória do nosso Deus. Grande abraço a todos vocês. Vamos então encerrar com uma oração. Faltam aí 2 minutinhos para o vídeo encerrar-se aqui, tá bom? E eu aguardo vocês, se o Senhor assim permitir, na nossa próxima escola bíblica virtual. Mas o nosso desejo é a nossa escola bíblica real. Vamos confiar no Senhor da história, no Senhor dos governos, que levanta e que depõe, no Senhor de toda a vida, seja ela microscópica como os vírus, seja ela grandiosa e bela, complexa, mas pecadora como a humanidade. Tá bom? Vamos orar então? Senhor, a cada um dos teus servos que estão aqui acompanhando, os teus servos que deteram tempo, estão junto com as irmãs junto com seus maridos ou com seus filhos, os irmãos junto com sua família, com sua esposa, ou aqueles que estão assistindo sozinhos. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar do verdadeiro arrependimento que a Tua palavra anuncia. Senhor, vem mudar essa sociedade, mudando o indivíduo. Vem mudar essa sociedade pela pregação do Teu Evangelho. E que nós, como pessoas mudadas, sejamos sábios no exercício da nossa cidadania, no exercício, Senhor, do cuidado, do amor que devemos ter para com nossas famílias, no exercício das nossas profissões. Vem, Senhor, dar uma mensagem a esse mundo através dos teus servos mudados, uma mensagem de transformação, de denúncia dos pecados, de denúncia da corrupção. Mas vem, Senhor, através dos teus filhos, mostrar que essa mensagem aponta para Cristo e este crucificado, morto, mas ressuscitado. Seja com teus servos o restante dessa manhã e nos abençoa. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Derrama da tua graça, da tua bênção na vida de cada família, homem e mulher, jovem e adulto, criança e anciã. Abençoa, Deus amado, todos os teus servos maravilhosamente, para a honra e a glória do teu nome, Pai. Pedimos, seja Cristo formado em nossas vidas, cresça a tua palavra em nossas vidas. Vem, Senhor, dominar cada área das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. Então, um grande abraço, tá bom?
a todos e Deus nos abençoe. Até mais tarde na nossa transmissão dominical virtual às 6h30, tá bom? Deus abençoe. Tenham todos um bom restante, tá bom? De domingo. Amém.